A Caminho da Redenção. Obra de Eça de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti. Adaptação Sidney Carbone. Se a senhora quiser continuar, depois do jantar, eu ajudarei, mamãe. Não, filha, obrigada. Mas prefiro realizar esse trabalho sozinha. Quero estar atenta a cada objeto que tocar, para examiná-lo minuciosamente, sem ser interrompida. E acha que irá encontrar alguma coisa que explique o que vem acontecendo à noite nesta casa? Tenho quase certeza que sim. A manhã do dia imediato, depois de uma noite tranquila, trouxe novas esperanças a Idalina quanto à atividade a que se impusera. Assim que o marido e os filhos deixaram a mansão, ela retornou ao quarto do ex-sogro para dar continuidade ao seu trabalho. Muitas caixas haviam com objetos soltos: abotoaduras, cintas, pentes, aparelho de barbear, colônias e outros mais. Juntou todas essas miudezas e botou dentro de uma sacola de couro. Em outras caixas continham papéis. Leu um por um, mas todos sem interesse para o momento atual. Abriu a sapateira e retirou uma dezena de pares de sapatos. Quem sabe não há alguma coisa escondida em algum pé? Examinou um por um, mas... nada. As horas avançaram rapidamente e Idalina já estava exausta daquele trabalho sem obter nenhum sucesso. É melhor parar por enquanto. Preciso descer, já está na hora do almoço. Assim que entrou na sala, encontrou os olhos indagadores de Eduardo e Jane. E então, mamãe? Encontrou alguma coisa no quarto do vovô? Nada além de objetos de seu uso. A senhora já terminou? Ainda faltam algumas caixas pequenas. Então vamos verificar, quem sabe se... Não, meu querido. Essa tarefa é minha, já disse. Vão trocar de roupa para o almoço. Seu pai já deve estar chegando. Idalina não voltou mais à investigação aquele dia. Só na manhã seguinte, quando a tranquilidade da casa lhe permitiu, subiu para o quarto do velho e foi direto examinar as pequenas caixas que ainda estavam fechadas. Nela, como nas outras, haviam papéis. Cuidadosamente, foi retirando um por um, lendo e colocando sobre a cama. Nada de importante. Eram papéis antigos, notas de compras de objetos, cartas sentimentais de sua juventude, apenas lembranças retidas por ele. Nenhum aviso, nenhuma advertência, nenhum papel mais sigiloso referente a negócios ou mesmo à sua vida particular, nada. Ao terminar, finalmente, sentiu-se decepcionada. Sentou-se na cama e tornou a correr os olhos pelo quarto. Olhos indagadores, perscrutadores. Contudo, nada mais havia para ser examinado. Suspirou fundo e disse para si mesma: O que eu esperava encontrar? A vida do velho sempre foi limpa, correta. Nunca poderia ter algo escondido. Quanto aos negócios, Paulo sempre teve o controle de tudo. Há quanto tempo já não se importava com nenhuma decisão ou atitude de Paulo em relação à indústria? E com referência à mansão, ela sempre lhe pertenceu e ele convivia bem com todos nós. Como pude pensar que ele poderia ter algo escondido? Que nos queria transmitir um aviso? Que tola eu fui, que tola! O que resta agora é encaixotar todas essas coisas e dar um fim. Quando Idalina deu a todos o resultado de sua investigação, a surpresa foi geral. E essa mesma indagação que estava em sua mente foi feita pelos filhos. E os gemidos? Se não significavam nenhum aviso, o que seriam? Dulce, a filha caçula, assustada, perguntou: Se nada havia no quarto, era de lá que partiam os gemidos? Como esperar que parem agora, mamãe? Não tenho receio de nada. Com a nova arrumação, o quarto ficará diferente. Amanhã mesmo ele estará mudado. Providenciarei para que efetue uma limpeza muito bem feita. Mudaremos os móveis de lugar, principalmente a cama. E o quarto parecerá outro. E o que vai fazer com as coisas que eram do vovô? As roupas e sapatos vou doar para um asilo. Lá terá utilidade a tantos que têm tão pouco. Acho uma excelente ideia, mamãe. Quanto aos papéis, serão queimados, pois não tem mais nenhuma serventia. Paulo, que até então não se manifestara, perguntou:
Você disse que encontrou também algumas cartas, não foi? Sim, Paulo. Cartas que seu pai recebeu e escreveu para sua mãe. E também algumas fotografias antigas. Gostaria de ficar com elas, de lembrança. Claro. Na noite daquele dia, assim que se recolheram para dormir... O que faremos agora, se tudo continuar? Não acredito que continue. Seu pai não estaria lá. Nada senti mexendo em seus objetos, tirando-os do lugar. Acontece que os gemidos são ouvidos à noite. Não se preocupe. Talvez agora cessem de vez. Gostaria de ter essa certeza. O que diremos às crianças se continuarem? Estavam amedrontadas, mas a possibilidade de algo ser encontrado tranquilizava-as. Aguardemos, Paulo. Se os gemidos continuarem, alguma providência terá que ser tomada. Não há nada que não tenha uma solução. Agora vamos dormir. Este trabalho me deixou exausta. 2 dias depois, os pacotes com os pertences do velho avô estavam prontos, mas ainda permaneciam em casa. O quarto foi faxinado, os móveis mudados de lugar e o espaço transformado num quarto de hóspedes, como era o desejo de Idalina. Desde então, nada mais foi ouvido, e esperavam que assim continuasse. Acho que agora teremos paz, querido. Tomara. No entanto, nem sempre o que se deseja acontece, e mesmo sem conseguir uma explicação, após os primeiros dias, os gemidos voltaram. Os filhos acordaram assustados e correram todos para o quarto dos pais. Paulo os tranquilizou. Vamos ficar aqui quietos até os gemidos cessarem. Não irei lá como das outras vezes. De que adiantaria? Assim, os gemidos prosseguiram não só naquela noite, mas em muitas outras. 1 mês havia passado da primeira vez que esse fato ocorrera e tudo estava como antes. Os filhos andavam tão assustados que temiam a hora de dormir. Todos se deitavam, aguardando o momento chegar. Cada vez mais apavorados, pediam ao pai alguma solução. Aventou-se até a possibilidade de mandarem rezar uma missa para a alma do velho, pois ele deveria estar necessitando de orações. Não aguentamos mais permanecer nessa casa dessa forma. Se isso não parar, teremos que nos mudar daqui. Não é possível ficarmos num lugar onde não podemos repousar à noite. Vivemos assustados, temerosos. Alguma coisa tem que ser feita, papai. E quem somos nós para lidar com tal situação? Se me pedirem qualquer providência em relação a negócios, teria capacidade de tomá-la satisfatoriamente, mas com o que não vejo, eu não sei tratar. Não lhe pedimos que faça o senhor mesmo, mas pode pedir a quem lide com isso. Papai. Converse com algum padre, mande rezar missa, fale com alguém de outras crenças religiosas. Mas não nos deixe nessa situação. Estamos sendo prejudicados, até nos estudos. Não dormimos, estamos nervosos. Como ter serenidade para desenvolver as nossas tarefas? Eles têm razão, Paulo. As coisas não podem continuar como estão. Vou tentar verificar se há alguém que possa nos ajudar. E eu posso informar-me com alguma amiga, apesar de não me sentir bem em comentar com pessoas de fora o que ocorre aqui. Até agora não me referi a esse fato com ninguém. Eu também não comentei com ninguém. Nem mesmo com a tia Leda? Nem com ela. Se você me permitir, irei à casa dela e contarei o que estamos passando. Quem sabe juntas possamos encontrar uma solução? Leda é sensata e pode nos ajudar. Naquela mesma tarde, Idalina foi à casa da cunhada. Há tempos não se visitavam, conquanto se falassem por telefone. Compreendendo que nem sempre podiam sair para visitas, a própria Leda colocou a cunhada à vontade, dizendo: Após tanto termos falado sobre o inventário de papai, parece que todos os assuntos se esgotaram. Sabendo que estávamos bem, era o suficiente. Tem razão, Leda. Mas nem tudo está tão bem assim. O que houve? Algum problema decorrente da partilha? Não, nada. O que ficou determinado foi executado e Paulo continua seu trabalho conforme o estabelecido. Então é com as crianças? O que aconteceu? Nada também com as crianças. Mas estamos passando por uma situação muito estranha em nossa casa que envolve a todos nós. De que se trata? Vem falar de seu pai, Leda. Do velho avô, como o chamávamos carinhosamente. Falar o quê sobre o papai, se ele já morreu? Em poucas palavras,
Ela expôs o que ocorria na mansão desde dias após a partilha ter sido concretizada. Falou no que havia pensado, na arrumação que fizera no quarto, no exame de tudo. Nada ficou de que Leda não tivesse tomado conhecimento. E é isso. Todos nós estamos muito nervosos. As crianças estão nos pressionando para tomarmos uma providência e já falaram até em mudarmos da mansão. Tão desassossegados se encontram. E o que vocês pretendem fazer? Não sabemos o que poderá ser feito. Por isso vim até aqui. Você sempre tem considerações sensatas. Quem sabe pode aconselhar-me? Estará a alma de papai ainda naquele quarto e sofrendo? Não sabemos. Você já ouviu algum caso semelhante? Conhece alguém a quem possamos procurar? Pensamos até em mandar rezar uma missa. Acha que isso resolveria? Vocês não acreditam em religião nenhuma, Idalina. Mas acreditamos em Deus. Apenas não praticamos nenhuma religião, mas respeitamos aqueles que têm suas preferências. Respeitamos Deus como nosso Criador e também acreditamos na sobrevivência da alma após a morte. É bom que acreditem nisso. Assim poderei falar claramente. Sabe de alguma coisa? Tem alguma solução para nós? Se tem, fale, Leda, por favor. Calma, Idalina. Vamos ponderar. Se papai continua naquele quarto em espírito, é porque ainda não sabe que morreu. Como não sabe que morreu? Isso acontece muito frequentemente. As pessoas deixam o corpo e permanecem na casa onde sempre viveram, guardando na mente a lembrança dos últimos instantes em que tiveram consciência. Papai pode estar lá com a mente fixa no seu derradeiro momento, quando certamente se sentiu mal e, querendo levantar-se em busca de algum medicamento ou para chamar alguém, caiu ao chão. Por que apenas ouvimos os seus gemidos, mas não o vemos? Nem todos têm condições de ver os espíritos. Apenas umas poucas pessoas, porque têm a acuidade visual apurada de seu espírito e os veem como a nós mesmos. Como sabe de tudo isso, Leda? Sempre gostei desses assuntos e tenho lido a respeito. E o que seus livros nos aconselhariam a fazer? A que procurem um centro espírita, exponham o problema ao dirigente e ele lhes dará orientação segura. E onde há centros espíritas nesta cidade? Existem muitos, Idalina. Você frequenta algum? Não, nunca tive a oportunidade de ir a nenhum. Apenas leio e creio, sem contudo frequentá-los. Só os livros lhe dão todo esse conhecimento? São livros que tratam especificamente desses assuntos. Mas até resolverem procurar algum centro, aconselho-os a que orem bastante para o espírito de papai, que ele captará suas preces e talvez seja ajudado. E se nossas orações não derem resultado? Aí devem fazer o que lhe falei. Se Paulo concordar, você nos acompanhará? Podem contar comigo. Vou informar-me a respeito de um bom centro e assim tomarei contato com o que apenas conheço pelas leituras. Depois voltaremos a conversar. Obrigada, Leda. Nem sei como lhe agradecer. Quando levou ao conhecimento dos familiares as orientações de Leda, os filhos, os mais assustados, foram unânimes em pedir-lhe que providenciasse o que ela aconselhava o mais rápido possível. Não aguentavam mais. Orariam, não lhes custaria nada, mas não acreditavam que orações tivessem poder tão forte para mudar aquela situação. Em concordância com Paulo, ficou decidido que Idalina voltaria a falar com Leda e iriam aonde ela aconselhara. Se num centro espírita tivermos a solução que tanto desejamos, iremos ao centro espírita, ora. Não somos dessa religião, não somos de nenhuma, mas faremos o que for preciso. Até numa sinagoga entrarei se lá encontrar o que precisamos. Leda pediu uns 2 dias à cunhada para procurar o lugar mais adequado. Colheria informações e pretendia ir antecipadamente conversar com a pessoa encarregada. Exporia o problema e, conforme o que lhe dissesse, voltaria com o irmão e a cunhada. Nessa busca, um centro espírita considerado foi indicado. A senhora com quem conversou, Dona Carminda, muito gentil e compreensiva,
disse-lhe que tal problema não lhe era estranho. Esclareceu que, às vezes, pessoas, deixando o corpo sem o conhecimento da sua verdadeira situação de espíritos libertos, permaneciam na casa onde viveram, mas não tinham nenhuma intenção de levar prejuízo ou assustar alguém. Eram inconscientes do que praticavam e deveriam ser ajudados. Para isso, pedia que os interessados fossem até ela, que a ajuda seria proporcionada dentro do que Deus lhes permite. Conforme a orientação, Leda, Idalina e Paulo procuraram a referida senhora, que os encaminhou a um salão, onde uma palestra evangélica se desenrolaria. Deveriam ficar atentos ao que ouviriam, procurando mentalizar, com muito amor, a pessoa que supunham ainda na casa permanecia. Ao término da explanação, todos foram encaminhados ao passe habitual que se transmite em tais casas, com a recomendação de que novamente o mentalizasse de forma muito intensa, que se lá realmente estivesse, poderia ser trazido para ser ajudado. Naquele momento, os três aplicaram sua força mental o mais intensamente que conseguiram, como querendo trazê-lo para dali ser encaminhado. Ao deixarem a casa espírita, levavam alguma esperança, mas não compreenderam bem a explanação ouvida. Leda gostou muito e entendeu-a, porém nada comentou. Se o problema não fosse sanado de pronto, deveriam voltar outras vezes. Naquela noite, na mansão, nada foi ouvido. Pela manhã, levantaram contentes. As luzes do dia trouxeram-lhes novas esperanças, dando-lhes a certeza de que o problema já havia tido solução. Graças a Deus. Finalmente a paz retorna ao nosso lar. Mais 2 noites transcorreram tranquilas. Todavia, na terceira, após a ida ao centro, tudo voltava a ser igual, da mesma forma, com a mesma intensidade, como se nada tivesse mudado. Começou tudo outra vez, Paulo. Eu não entendo. Eu não entendo. Logo pela manhã, Idalina comunicou-se com Leda pelo telefone, contando-lhe que tudo começara novamente. Devemos voltar ao centro. Foi-nos aconselhado que voltássemos se o problema continuasse. Está lembrada? Preferiria não ter que voltar mais, porém, se é necessário. Entrarei em contato com Dona Carminda e depois me comunicarei com você. Fique tranquila, Idalina. Isso vai ter um fim. Novamente retornaram. As providências tomadas foram as mesmas, mas também de nada adiantou. Foi então que Idalina tomou uma decisão. Vou conversar diretamente com Dona Carminda. Quero falar com ela num horário fora dos trabalhos do centro, para dispor de mais tempo e ficar à vontade. O problema está se agravando e novas soluções devem ser tomadas. Pedirei a Leda que me acompanhe. Foi então que Idalina tomou uma decisão. Vou conversar diretamente com Dona Carminda. Quero falar com ela num horário fora dos trabalhos do centro, para dispor de mais tempo e ficar à vontade. O problema está se agravando e novas soluções devem ser tomadas. Pedirei a Leda que me acompanhe. O lar de Idalina e Paulo estava transformado. O nervosismo decorrente do que ouviram durante a noite estava afetando o relacionamento familiar. Um já não tinha mais paciência com o outro. A cada palavra mal interpretada, uma agressão era devolvida. Até Paulo, que via no horário das refeições o momento sublime de paz, de reunião mais íntima entre todos os familiares, às vezes dava uma desculpa e não vinha almoçar em casa, alegando compromissos inadiáveis. Presente a toda aquela situação e impotente para solucioná-la, Idalina encontrou-se com Dona Carminda num horário conseguido por Leda. Ela, que entre os familiares procurava manter-se equilibrada para não ver a paz do lar abalada, diante daquela senhora de semblante bondoso, emocionou-se. Não suporto mais o ambiente doméstico, alterado e afetado por um problema tão sério. Esses gemidos que ouvimos todas as noites, sem nada poder fazermos para eliminá-los. A senhora, penalizada, acompanhou toda a narrativa. O que podiam fazer no centro já haviam feito,
e nada resolveu. Outras medidas deveriam ser tomadas. A certa altura da conversa, Dona Carminda interpelou Idalina, perguntando-lhe: a senhora permitiria que uma equipe aqui deste centro fosse à sua casa examinar o local? Temos médios videntes que, se Deus permitir, poderão ver o que ocorre. Não só permito, mas até agradeço. Porém, o quarto de onde partem os gemidos foi totalmente modificado e todas as roupas e objetos pertencentes ao meu sogro retirados. Mas o barulho não cessou. Isso é verdade. Se alguma coisa lá houver de ordem espiritual, e temos certeza que há, não existe arrumação que faça retirá-la. O que farão? Analisaremos a situação em seu próprio ambiente e, se necessidade houver, promoveremos lá mesmo a recepção do espírito que ocasiona tal perturbação. E quando poderão ir? Tenho que entrar em contato com meus companheiros e depois me comunicarei com a senhora. De preferência à noite, pois a maioria trabalha em suas vidas pessoais durante o dia. Também prefiro que seja à noite, assim meu marido estará presente. Poderemos ir após nossas obrigações aqui, se não for muito tarde para a senhora. Em casa à noite, não há mais horário tardio porque não conseguimos dormir. Só temos sofrido e perdido a calma. Serão bem-vindos a hora que puderem. Estaremos aguardando. Assim fica melhor. Mas, por favor, Dona Carminda, agilize esta visita, pois já estamos nessa situação há cerca de 3 meses. Meu sogro nos deixou há 1 ano, e se lá estiver, como diz a letra, está sofrendo muito também. Será o mais breve possível. Fique tranquila. Antes de me retirar, quero agradecer a sua atenção, a disposição em nos ajudar, e gostaria de saber como faremos com nossos filhos quando da sua visita. Se puderem permanecer em casa e participar das nossas orações, em preparação ao que vamos promover, será muito bom. Os amigos espirituais, mentores dos nossos trabalhos, os ajudarão e eles se sentirão melhores. Estão precisando muito como nós também. Com a diferença de que extravasam esse nervosismo um contra o outro. Meu marido e eu precisamos nos conter e procurar não demonstrar nossas aflições para não piorar mais. Fazem muito bem. Aconselho-os a que orem e peçam a Deus que os ajude e a nós também a solucionar esse problema tão sério para a senhora e sua família. Estou saindo daqui mais esperançosa e confiante, Dona Carminda. Se algo lá houver, e deve haver, agora poderá ser retirado. Confiemos, pois, e aguardemos. Possivelmente, depois de amanhã à noite, iremos à sua casa. É o dia em que nos reunimos aqui em trabalho mediúnico e, após, os que puderem, me acompanharão. Se for necessário, mandarei buscá-los de carro. Não há necessidade. Obrigada. Leda, que até então apenas ouvira, sem nenhuma interferência, quando o assunto entre ambas terminou, fez um pedido. A senhora me permite também comparecer? O motivo suposto de todo o problema é o espírito de meu pai, e se houver alguma comunicação através de um médium, gostaria de estar presente. Sua presença nos será benéfica, uma vez que a senhora já tem algum conhecimento da nossa doutrina. Todavia, procure preparar-se em preces, como recomendei, para auxiliar efetivamente. De volta à mansão, Idalina esperou a hora do jantar, quando toda a família estava reunida, para expor o que fora decidido através da conversa com Dona Carminda. Sem contestação, todos aceitaram, embora um tanto descrentes de qualquer solução. Mesmo assim, passaram a aguardar o dia e a hora do atendimento, no qual colocaram todas as suas esperanças como último recurso, mas a dúvida persistia. O que havia lá deveria ser muito mais forte para resistir a tantas orações, a tantos pedidos a Deus para ajudá-los, sem nada ter sido resolvido. Aquela noite seria mais uma na sequência de tantas, ao longo de alguns meses vivendo naquele terror, mas ao menos tinham no pensamento que poderia ser uma das últimas. Aguardando gemidos costumeiros, colocaram as cabeças no travesseiro para o repouso, mas o que puderam ouvir foi ainda mais aterrador. Do quarto do velho
partia de início um gemido como o de sempre, porém, logo após, muitos outros faziam coro imitando-o como um eco interminável numa caverna. Santo Deus, valei-nos! O que significa isto, afinal? Os gemidos ecoavam pela mansão, como se ali dentro estivessem uma legião de espíritos. Não demorou e todos os filhos aterrorizados estavam no quarto dos pais, trêmulos. O que é isso, mamãe? Por que os gemidos aumentaram? O que vamos fazer, papai? Temos que deixar a mansão imediatamente. Concordo com Jane, papai. Não quero mais ficar aqui. Tenham calma, por Calma? favor. Como podemos ficar calmos com o inferno que se instalou aqui dentro? Nada nos aconteceu desde que ouvimos o primeiro gemido, e nada nos acontecerá agora. Seu pai tem razão, meus filhos. Logo teremos a solução que esperamos. Vamos aguardar. Como? Não nos aconteceu nada. A nossa vida virou de pernas para o ar, papai. Quando estamos fora, não temos vontade de voltar para casa. O senhor também sente isso, já percebemos. Eu quero sair daqui. Vamos embora dessa casa o quanto antes. Repito que tenham calma. Confiemos na nova providência que será tomada. Se não der certo, pensaremos no que desejam. Dulce agarrava-se à mãe, olhos esbugalhados e tremendo muito. Vamos ficar quietos, meus filhos. Passaremos a noite neste quarto todos juntos. Amanhã pedirei a Leda que os receba para dormir em sua casa, até que esse problema seja resolvido. E por que a senhora não se lembrou disso antes? Se ela consentir, só voltarei para essa casa quando tudo isso terminar. Ou então, quando o papai providenciar outra casa para morarmos. Vocês não entendem? Se for realmente o vovô o causador disso tudo, ele não está interessado na casa. Ele quer a nossa companhia. Mesmo que mudemos, nos acompanhará. Você acha, Eduardo? É evidente, sua boba. Mesmo se formos para outro país, ele estará sempre grudado em nós. Pare com isso, Eduardo. Não ponha mais medo em seus irmãos. A noite terminou, mas tão aterrador havia sido que o assunto à mesa do café não poderia ter sido outro. Antes de saírem para suas obrigações, os filhos lembraram a mãe de conversar com Leda, pois que naquela casa não dormiriam mais, até que uma solução definitiva pudesse ser tomada. Por volta das 9 da manhã, Idalina ligou para Leda e contou-lhe sobre a noite aterradora. Estou estupefata, Idalina. Não acredito que seja o papai o causador de tudo isso. Por que se manifestaria dessa maneira? Aí tem coisa muito mais grave. O que, Leda? Por favor, não me assuste mais. Quem conviveu com o papai, como todos nós, nunca acreditaria que ele estivesse aí para assustá-los. Ele os amava, jamais os prejudicaria. O que você quer dizer com isso? Não sei. Não tenho tanto conhecimento assim, mas tenho certeza que papai não faria isso. Talvez haja aí alguma coisa para assustá-los e se fizeram passar por ele, pela semelhança dos gemidos. Nunca ninguém morreu nessa casa, não é verdade? Que eu saiba, apenas sua mãe, e há muitos anos. Pois é. Se nunca ninguém ouviu nada, por que teriam de ouvir agora? Por que esses espíritos se manifestariam dessa forma, parecendo uma legião, conforme você me contou? Quiseram imitar papai de início, porque era um ruído conhecido de vocês, já emitido por alguém que havia morrido. O que será então, Leda? Não sei, mas é preciso pensar muito. Se Dona Carminda souber o que aconteceu esta noite, poderá apressar a visita. Se você me autorizar, irei procurá-la e contarei tudo. Claro que eu autorizo. E quanto às crianças? Elas podem dormir em sua casa enquanto esta situação não estiver terminada? É evidente que sim. Não se preocupe. Então, à noite, o motorista as levará. Ah, Leda, sem a sua ajuda, nossos problemas seriam ainda maiores. Obrigada por tudo. Logo após o jantar, o motorista da família conduziu Eduardo, Jane e Dulce para a casa de Leda, cada um com seu material necessário ao dia seguinte, já que de lá mesmo seguiriam para suas obrigações escolares, só retornando à casa dos pais para o almoço. Leda comunicou-se com Dona Carminda, expondo o sucedido, e ela, sensata e cuidadosa, nada quis adiantar sem uma verificação. Na mansão,
ficou apenas o casal, desolado, por precisarem ter chegado ao ponto de mandar os filhos dormirem fora de casa, sentiam-se impotentes para resolver situação tão difícil. Imaginando que com a ausência das crianças que tanto se assustavam, não houvesse nada durante a noite, após muito tempo, quando ambos conseguiram conciliar o sono, novamente os gemidos começaram como na noite anterior, forte, intenso e em coro, tudo igual. O que fazer, meu Deus? Esperar a visita das pessoas do centro espírita e nada mais. Era o único leme que tinham em mãos para levá-los a lugar seguro e tranquilo. Se falhasse aí, sim, estariam perdidos para sempre e teriam que abandonar o barco. Mas tinham esperanças. Mais uma noite transcorreu da mesma forma e, na seguinte, receberiam a visita tão aguardada pela confirmação recebida. Os filhos deveriam comparecer para as orações e receberem o auxílio. Leda também participaria. A ansiedade era grande. Pouco antes do horário combinado, o pequeno grupo chegou. Dona Carminda trouxe consigo 3 pessoas, 2 homens e uma senhora, todos médiuns com algumas possibilidades mais aguçadas que poderiam, se permitido fosse, captar exatamente o que ocorria. Onde é o local? Lá em cima. Acompanhe-nos, por favor. Ao entrarem no quarto, Idalina ia começar a explicar como era a disposição dos móveis quando o avô ainda lá estava, mas nem pôde continuar. Foi interrompida por um dos médiuns que perguntou a Dona Carminda. Posso falar o que vejo? Ainda não. Não é o momento. Quis vir aqui justamente para isso, porém nada deve dizer por enquanto. Depois voltaremos. Dona Idalina? Sim? Onde nos acomodaremos para a leitura do Evangelho e nossas preces, para que seus filhos também participem? Na sala próxima, se lhes for conveniente. Dona Leda não veio? Já está aqui e ficou com eles. Chame-os, por favor. O grupo foi para a pequena sala, enquanto Idalina foi chamar os filhos e a cunhada. Quando toda a família se encontrava reunida, Dona Carminda pediu a Idalina que abrisse o Evangelho para a leitura, que foi realizada por um de seus filhos. Terminada a leitura, todos receberam passes e, após as preces realizadas, foi pedido que os filhos do casal permanecessem em outro local, que eles voltariam ao quarto de onde partiam gemidos. Idalina conduziu Eduardo, Jane e Dulce para um outro cômodo da casa, recomendando que estivessem serenos e confiantes e que orassem a Deus, pedindo ajuda para que a solução definitiva dali resultasse. Voltando à pequena sala, convidou-os a retornarem ao quarto do velho. Paulo providenciou cadeiras para que todos ficassem acomodados. Dona Carminda pediu aos donos da casa que se mantivessem calmos, com o pensamento ligado a Deus para o sucesso do que desejavam. Novamente, foram proferidas preces mais particularizadas aos seus problemas, a fim de um auxílio maior que fosse prestado. Rogou, em nome de Deus, que se o avô ali ainda estivesse em sofrimento, que envolvesse algum médium a fim de transmitir em palavras as suas necessidades. Que não tivesse receio, pois Deus o ajudaria através dos amigos espirituais já presentes. Não descartou a possibilidade de que outras entidades ali também estivessem, que não o velho, e se assim fosse, que se manifestassem, dizendo da finalidade de sua estada na casa, para também serem levados a uma nova vida. Terminadas todas essas rogativas, um dos médiuns, o mesmo que perguntara de início se poderia contar o que estava vendo, novamente manifestou esse mesmo desejo. Antes que as comunicações se façam, posso dizer o que vejo? Sim, agora pode. É o momento certo. Pois bem, tenho a visão muito nítida, permitida por Deus, do que há. O quarto está cheio de entidades infelizes, mas não aquelas ignorantes da sua situação. Estão realizando um trabalho que prefiro omitir, deixando que elas mesmas falem por si, o que fazem, por que fazem e como fazem.
Não vê o velho como lhe foi descrito? Não vejo nenhuma entidade com tal aparência, a menos que tenha fugido da minha captação, mas não acredito que aqui esteja, dado ao tipo de espíritos que povoam este ambiente e a finalidade do trabalho que realizam. Peçamos novamente a Deus que nos ajude e que os amigos espirituais que sempre nos acompanham e nos assistem nesses momentos possam colocar a comunicação àqueles que acharem necessário, para esclarecerem as suas finalidades. Logo em seguida, um deles envolveu um dos médiuns, a senhora que os acompanhava, e começou a falar. O que os intrusos vieram fazer? Por que não permaneceram em suas casas? Estamos aqui para ajudá-lo, irmão. Quem está precisando de ajuda são vocês. Nós estamos bem e desejamos que se retirem, deixando-nos em paz. Vocês terão paz, não a que desejam, mas a que Deus proporciona. Antes de serem levados, diga-me, qual a finalidade de sua permanência nesta casa? O que realizam e por quê? Não me cabe lhe dar satisfações de nossos atos, e por mim nada direi. Somos fiéis aos nossos compromissos, e nada revelaremos. Ah, então vieram por compromissos assumidos. Com quem se comprometeram? Quem os mandou a esta casa para atormentar esta família? Vocês terão paz, não a que desejam, mas a que Deus proporciona. Antes de serem levados, diga-me, qual a finalidade de sua permanência nesta casa? O que realizam? E por quê? Não me cabe lhe dar satisfações de nossos atos, e por mim nada direi. Somos fiéis aos nossos compromissos e nada revelaremos. Ah, então vieram por compromissos assumidos. Com quem se comprometeram? Quem os mandou a esta casa para atormentar esta família? Quem diz isso é a senhora. Eu nada mais direi. O espírito estava enfurecido, negando-se de início a falar, dizendo apenas impropriedades para um ambiente doméstico e salutar. Mas, aos poucos, foi sendo vencido pelo auxílio proporcionado pelos benfeitores espirituais, apoiado nas preces dos encarnados presentes, e mais tranquilo, sem contudo ter mudado em nada seus propósitos, pôde falar. Agora poderemos conversar, meu irmão. Você aqui está em algum trabalho destrutivo, como já foi percebido. Certamente é o chefe desses infelizes que o acompanham, não é mesmo? Sou o chefe, sim, e me orgulho disso. Tenho capacidade para realizar qualquer trabalho com eficiência, como vimos fazendo nesta casa. Então me diga que trabalho é esse. Não adianta querer fugir nem esquivar de esclarecer-se. Pode começar a falar que é para isso que aqui estamos. As palavras da senhora, conjugadas com o auxílio dispensado pelos amigos espirituais, não o furtariam de expor o que havia estado escondido durante alguns meses num trabalho meticuloso, inteligente e de muita paciência. E por que trabalho tão demolidor era realizado? Descartada a possibilidade de ser o antigo habitante do aposento, que fariam essas outras entidades? Qual o objetivo e com que direito se instalaram na casa para perturbar a paz familiar, querendo passar-se por aquele que tinha, naquele quarto, sentido seus problemas de saúde e manifestado em gemidos o mal que o acometera? Como o imitavam? Como souberam que fora por gemidos semelhantes que o velho manifestara o seu mal? Quantos pensamentos preocupavam Paulo e Idalina, atentos e estupefatos diante do que ocorria e ouviam. Não podiam acreditar. Precisavam de mais esclarecimentos, mas mantinham-se calados e atentos. Aguardavam a manifestação daquele que dizia ser o chefe, o encarregado da empreitada maléfica, e, conquanto se esquivasse, o momento de falar chegaria. A entidade demonstrava, apesar da fúria e grosseria, uma inteligência muito arguta. Vamos, já esperamos o bastante. O irmão percebeu que está preso e não sairá por sua própria vontade. Terá de falar e quanto mais rápido o fizer, melhor para você que deixará este ambiente e partirá para outro tipo de vida, recebendo o amparo dos amigos espirituais. Sei que não é seu desejo receber nenhum auxílio desta forma, mas não terá escolha.
E um dia ainda nos agradecerá este momento. E então, não vou repetir as explicações que já lhe dei, e é melhor que fale. Nesse momento, o impulso muito intenso dos benfeitores espirituais fê-lo falar. Os encarnados não perceberam, mas ele falaria não à senhora, mas aos que o retinham. Está bem. Vejo que não tenho outra alternativa. Eu falarei. O que desejam saber? Podem perguntar. Há quanto tempo está desenvolvendo este trabalho? Há alguns meses. Comecei sozinho, mas à medida que começaram a procurar recursos para me expulsar, fui aumentando os colaboradores até que, nestes últimos dias, quando vimos nossa permanência ameaçada, arrebanhei mais companheiros e intensificamos a nossa ação. O efeito foi maravilhoso. Já conseguimos retirar os jovens da casa e, mais alguns dias, tiraremos também os donos. Com que finalidade? De que lhe adianta a casa? Que farão com ela? Eu não farei nada, nem meus companheiros. Este não é o meu lugar. Então, por que se instalaram justamente aqui? É onde devemos realizar esse nosso trabalho. Então, estavam a pedido de alguém? Certamente, já que a casa não nos interessa. E a quem ela interessa? Reservo-me o direito de não revelar. Terá de fazê-lo. Nunca o farei. Obrigaram-me a contar o que fazíamos. Mas quem nos mandou nunca contarei. Sei ser fiel às tarefas encomendadas. E o que farão agora? Estou em suas mãos, como os outros também. Mas assim que puder, voltarei para completar meu trabalho, até que a casa fique totalmente vazia. Por que justamente esta casa? Nada mais direi. Quero fazer-te ainda uma pergunta. Por que imitaram justamente o gemido de um habitante da casa desencarnado há algum tempo? Era a forma mais adequada para conseguirmos os objetivos de amedrontá-los. Todos respeitam, amam as pessoas, mas se as sentem voltar após terem morrido, amedrontam-se, como aconteceu aqui. Não é bem assim que ocorre, nem todos pensam da sua maneira. Mas conseguimos aterrorizá-los bastante. Estavam chegando ao ponto que desejávamos. Uma vez mais lhe pergunto, a serviço de quem estavam? E eu, mais uma vez, lhe respondo, nada direi. De mim não terão uma palavra. Isso já não importa mais, desde que irão embora. Antes de me retirar, devo ainda dizer-lhes que quem fez o pedido não desistirá. Nós sairemos, porém, quando ela vir que nada conseguimos, procurará outros recursos. Por isso, é melhor que essa família deixe a casa se não quiser sofrer mais. Vá embora e não os amedronte, apenas porque não conseguiu seus objetivos. Conheço todos os métodos utilizados nesses trabalhos, e quem se envolve com eles não descansará. Eu avisei-os, não se queixem depois. Agora vá em nome de Deus. Que sua permanência aqui possa ter-lhe servido para algum aprendizado e sua modificação. Que Deus o abençoe, irmão. E que um dia possa recebê-lo como aquele filho que, cansado de tanto mal, voltou-se para ele pedindo perdão. Nada mais foi falado. Quando imaginavam que o trabalho fosse terminar, o outro médium sentiu um envolvimento e consultou a dirigente do grupo para saber se poderia dar passividade. Adiantou não ser mais aqueles espíritos que ali haviam estado, mas outro que, ciente do que ocorria, mesmo em muita emoção, fora trazido para transmitir-lhes algumas palavras. Quando ouviram a exposição do médium, o coração dos donos da casa e de Leda mais se acelerou. Logo, pensaram no velho pai, e quão felizes estariam se novamente pudessem ter a sua palavra equilibrada. Porém, ao mesmo tempo temiam. Não mais o temor experimentado quando pensavam que ele estivesse em seu quarto, sofrendo e assustando-os, mas o receio natural do desconhecido, pois nunca se viram deparados com situação semelhante. Nestas rápidas reflexões, foram surpreendidos
pela resposta da senhora a quem fora feita a pergunta, ou seja, Dona Carminda. Certamente, irmão. Pode ser algum ente querido da família, talvez mesmo aquele que julgavam ser a causa de tantos problemas. Se assim for, eles estarão precisando de algumas palavras de conforto. Entregue-se totalmente e deixe-o falar. Nada demorou, o médium ficou completamente envolvido pela entidade, que, a princípio, como era esperado, demonstrou muita emoção. Aos poucos, pelas palavras de estímulo e serenidade que Dona Carminda lhe transmitia, acalmou-se e dirigiu-se aos filhos. Quando começou a falar... Ah, como agradeço a Deus esta oportunidade! Mesmo sem se identificar, Paulo e Leda o reconheceram. Papai! Filhos do meu coração, é-me difícil retornar depois de tanto tempo afastado, mas foram buscar-me porque era preciso que hoje lhes dissesse algumas palavras de confiança e coragem pelo que vem sofrendo. Dona Carminda interrompeu-o, pretendendo iniciar um diálogo que lhe facilitaria a comunicação, e assim disse-lhe: Que Jesus, que lhe permitiu estar hoje entre seus filhos, possa abençoá-lo e inspirá-lo a dizer-lhes o que precisam ouvir para seu conforto. Conte-lhes, querido irmão, como se encontra. Não obstante, saibamos que se aqui está é porque se sente bem e é merecedor deste momento. Para eles é importante que o diga. Meus filhos amados, quanta falta senti de vocês, desta casa, deste meu quarto. Mas tive a felicidade de ser levado a um local onde cuidaram de mim para o meu restabelecimento, até que fui informado de minha verdadeira condição de desencarnado. Só aí passei a compreender tantas coisas que não entendia. O local estranho, sem a visita de vocês. Agora encontro-me bem, equilibrado e lúcido de minha situação. Informaram-me do que ocorreria aqui hoje, e em virtude de que fiquei muito triste pelo sofrimento que vem passando, e convidaram-me a que viesse também para ficar comprovado que eu, filhos, nunca aqui permaneceria com propósitos de assustá-los. Se assim ocorresse, estaria inconsciente da minha situação, mas já teria recebido auxílio através de tantas preces que fizeram, porém nunca aqui estive. Somente hoje, depois daquela noite em que fui levado ao hospital, enfermo, é que volto trazido pela necessidade do esclarecimento e do conforto. Estou muito feliz onde estou. Falta-me ver a minha querida esposa, sua mãe, que ainda não me foi permitido. Ela está em trabalho num local diferente, mas logo serei merecedor de receber a sua visita. Também já realizo pequenas tarefas que estão ao meu alcance em favor dos que precisam mais que eu, e sinto-me feliz. Os filhos ouviam em lágrimas as palavras do pai, sem contestação, sem dúvidas, felizes e confortados pela sua presença. Em dado momento, Dona Carminda dirigiu-se a ele, dizendo-lhe: Seus filhos estão muito felizes com a sua presença, como nós também. Mas antes de partir, gostaria que lhes falasse da importância para o espírito das nossas ações aqui e do conhecimento espiritual quando nos encontramos já sem o corpo. Bem lembrado, irmã. Se quando aqui estive, tivesse me aplicado a esses conhecimentos acerca do espírito, da sua perenidade, dos locais para onde vamos, que não apenas o céu ou o inferno, muito menos teria sofrido.
teria compreendido mais rapidamente a minha condição de desencarnado, sem tanto sofrimento e sem tanta surpresa. Mas o que eu recebi também foi bastante, pois Deus dispensa a seus filhos muito mais do que merecem. Foi-me esclarecido que minha vida aqui, mesmo sem ter praticado efetivamente nenhuma religião, mas crendo em Deus, foi muito profícua pelas minhas ações. Sempre fui um lutador e muito consegui com a ajuda de Deus, procurando ser honesto em minhas atitudes. Trabalhei sem nunca lesar ninguém, valorizando a vida em família e esforçando-me para transmitir esses valores aos meus filhos. Só por isso encontro-me como me sentem, bem e feliz, apesar de não estar na companhia de vocês. Um dia, porém, quando Deus nos permitir, estaremos todos reunidos e felizes. Perdemos o corpo, mas o espírito é imortal. E é dele que devemos cuidar. É para ele que devemos trabalhar. Não posso mais continuar aqui, meus filhos. Preciso ir. Que Deus os abençoe sempre. Dizendo isso, retirou-se, deixando os filhos em forte emoção, esquecidos até da finalidade primeira daquela reunião, tão elevados e confortados se sentiam. Dona Carminda pronunciou uma prece em louvor e agradecimento a Deus por tudo que haviam recebido naquela noite, muito mais do que esperavam, e a reunião foi encerrada. Ao terminar, Paulo, sentindo-se na obrigação de também fazer um agradecimento a todos os que haviam ido à sua casa em serviço de auxílio, indagou: O que posso fazer para agradecer tanto empenho em nos ajudar? A nós nada. Trabalhamos com amor e é para isso que Deus nos concedeu a mediunidade redentora. Auxiliamos, mas muito mais que qualquer auxílio que levamos, nós o recebemos primeiro. Também somos devedores e precisamos ressarcir nossos erros. Com a posse dessa ferramenta adotada por Deus, resgatamos débitos e evitamos muitos sofrimentos. Gostaria de poder compreender melhor o pensamento e a filosofia de vocês. Nada entendo dessa religião, mas o que vimos nesta noite não nos deixa nenhuma dúvida. O que aconteceu hoje foi apenas uma faceta da nossa doutrina. O Senhor viu apenas um pouco da sua parte prática, realizada através da mediunidade, mas ela oferece muito mais. Quanto mais se aprende, mais se quer aprender. É um campo muito amplo, com vários aspectos, não só científico, mas o religioso e o filosófico. Através dos livros que tenho lido, aprendi alguma coisa sobre a doutrina, mas depois do que presenciei, quero aprender mais, muito mais. Nosso centro está à disposição dos senhores para todo e qualquer esclarecimento que desejarem. O conhecimento ajuda-nos a enfrentar os problemas com mais fé, confiança e segurança e, consequentemente, sofremos menos. Há muito que aprender. Um campo infinito, seu Paulo. Basta que penetremos nele para percebermos a sua extensão e profundidade. Desculpe-me, dona Carminda, mas nada foi comentado acerca do real problema que ocorria aqui. A senhora poderia nos dizer quem teria interesse em nos fazer deixar esta casa? Como esses espíritos que aqui estavam atendem a pedidos dessa natureza? Essas indagações vêm provar exatamente o que comentávamos há pouco, dona Idalina. Quando temos conhecimento, tudo fica mais claro e não sofremos tanto. Sim, mas o que desejo saber no momento é: como ficaremos após o que foi realizado? Não mais teremos as perturbações e nossos filhos poderão dormir em casa? Dona Idalina, ficamos felizes com o que pudemos realizar aqui hoje.
Contudo, o que nos foi concedido pelo Pai, inclusive esse presente maravilhoso que receberam ao final, mas não me cabe agora julgar o que vai acontecer. Esperamos que, após as colocações feitas e o auxílio prestado a esses irmãos infelizes que aqui se demoravam, tudo possa melhorar. Entregamos nossos pedidos nas mãos de Deus, que sabe o que ainda lhes reserva. Acredito que nada mais ouvirão, porém, não posso garantir que a pessoa interessada em fazê-los desocupar a casa não continue com suas investidas. E a senhora não poderia nos adiantar quem seja essa pessoa? Nada nos foi permitido saber, como a senhora mesma ouviu. Mas tenha confiança em Deus, orem bastante, estejam sempre em contato conosco. Se novas necessidades houver, que o problema poderá ser sanado de vez. Precisamos confiar, Idalina. Hoje recebemos muitas graças e talvez nada mais aconteça. Quem sabe quem tem esse desejo possa desistir e estaremos tranquilos na casa que nos pertence. O importante, Idalina, é que ficamos esclarecidos e ninguém mais irá pensar que papai estava perturbando. Devemos agradecer ainda a Deus a graça que nos concedeu de ouvi-lo, de saber que ele está bem. Concordo com tudo e agradeço muito, mas não posso deixar de continuar com minhas preocupações. Não por mim, mas pelos meus filhos, que precisam dormir fora para terem tranquilidade. Deixe-os dormir aqui esta noite e nas próximas também, para ver o que ocorre. Pelas suas palavras, deveremos aguardar outras investidas? Não afirmei nada, como também não posso assegurar que não aconteça. O importante é confiarmos em Deus e não acreditarmos em todas as ameaças feitas por aquele espírito. Quando esses infelizes se sentem acuados, sem reação, ameaçam com manifestação de orgulho, querendo dizer: eu pararei, mas os outros continuarão. Mas isso nem sempre é verdade. Bem, já é tarde, precisamos nos retirar, mas estaremos sempre à disposição em nossa casa espírita. Se precisarem, procurem-nos, mas não se esqueçam também de irem adquirindo algum conhecimento que possa esclarecê-los e trazer-lhes mais confiança. Nós lhe agradecemos muito por tudo o que nos proporcionaram e tenham a certeza, a sua doutrina hoje conquistou mais um adepto. Um principiante que precisará da primeira cartilha, mas irá se esforçar para chegar aos compêndios superiores. Falando em primeira cartilha, temos a nossa e recomendo que a leia. Diga-me qual é e providenciarei o mais rápido possível. Deve ser o nosso livro de cabeceira, o nosso guia, o nosso conforto. Chama-se O Evangelho de Jesus. De amanhã em diante o terei comigo, e depois a procurarei no centro para novos contatos, mesmo que não precisemos mais. Fico feliz em ouvir isso, mas que não seja apenas o entusiasmo do momento. Vou me esforçar para que não seja. Hoje muito compreendi, sobretudo pelas palavras de papai. Que Jesus fique neste lar, em seus corações, agora e sempre trazendo-lhes muita paz. À retirada de todos, Leda ainda permaneceu na casa. Precisava conversar, trocar ideias. Percebendo, pelo barulho, que o pequeno grupo se retirara, os filhos foram ao encontro dos pais com muitas perguntas. E então? O que aconteceu enquanto estávamos ausentes? Conte-nos tudo, por favor. Calma, meus filhos, calma, está tudo bem. Foi-lhes narrado de forma bem sucinta o que havia ocorrido, assim como a visita do avô, para que tivessem a certeza de que ele lá não estava. Então, esta casa está cheia de espíritos que querem tomá-la de nós? Ah, meu Deus! E eles podem conseguir isso? Já vi que esta reunião serviu para nos assustar ainda mais. Todas as perturbações espirituais têm sempre causas nesta vida e vidas anteriores. Nossas atitudes menos dignas geram desequilíbrios vibratórios que, continuados, vão criando ambiente hostil para os seus causadores. Podemos perceber que o atendimento espírita que acompanhamos
não foi o de simplesmente expulsar as entidades que ali estavam cumprindo ordens de outros mais diligentes e conhecedores dos fatores desequilibrantes. Nunca há violência da parte dos espíritos do bem, mas sim diálogos inteligentes e sensatos que tiram a base das ações dos que estão fazendo o mal. Nos próximos capítulos saberemos das minúcias que acontecerão e nos ajudarão a compreender como funciona a ação benéfica dos amigos solicitados com honestidade e boa vontade. Procuremos aproveitar a lição para cada um de nós, analisando como agimos com relação aos irmãos encarnados. Quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. A Caminho da Redenção. Obra de Essa de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti, adaptação de Sidney Carbone.